Ei, você já parou para pensar? Porque todo ano você faz promessas na virada para o ano novo e nunca consegue cumprir? Peraí, ei, é com você que eu tô falando? Continue assistindo esse vídeo porque hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre seu planejamento. Tanto você, pessoa física, que precisa se organizar, e também levar isso para o seu negócio, para você ser um empreendedor de sucesso. Hoje vamos conversar com Yara Nancy, que é professora, é palestrante e idealizadora do projeto De Bem com o Tempo. Então hoje vamos conversar aqui, bater um papo e te orientar, ajudar. Você também vai ouvir algumas coisas que vai te fazer, quem sabe, fazer as pazes com o tempo. Olá, Yara Nancy, que bom você estar aqui. Eu sei que sua vida é uma correria, mas que bom você encontrou um tempinho para vir aqui no canal Empreender com Paixão. Pois é, Flavinha, te agradecer pelo convite, sempre uma alegria te encontrar, é um prazer passar essa tarde contigo. Então me fala, como é que você conseguiu achar tempo para vir aqui hoje? Pois é, na verdade o tempo ele não existe, né? Tudo que existe são as decisões que a gente toma e o que a gente faz. Então, você me convidou, eu decidi aceitar e a gente faz acontecer. Agora, Yara, as pessoas, né? Eu que estou muito com empreendedores, as pessoas falam muito que não conseguem atingir as metas, os objetivos, que não dá tempo de melhorar o negócio, que não tem tempo de melhorar até a vida pessoal, porque não tem tempo, né? Eu já falei, porque falta tempo, assim, eu acho que o dia deles tem menos de 24 horas. Como é que você explica isso? Qual é a sua concepção com relação a esse comportamento que acontece com as pessoas? Então, Flavinha, né, como eu disse, o tempo, na verdade, é uma criação cultural. A gente tem um tempo que é cronológico, né, que a gente organiza o dia, a hora, para que a gente tenha uma vida coletiva. Se a gente não tivesse esse acordo numérico, as coisas não funcionariam. Imagine cada um fazer a sua ação naquele momento que der vontade. A gente muito provavelmente não estaria aqui agora. Exatamente. Então, o tempo cronológico é uma criação para que a vida social, para que a vida coletiva funcione. Porém, a maneira que a gente lida com isso é uma questão subjetiva. Né? O tempo não é a contagem das horas, dos minutos. O tempo tem a ver com a maneira como a gente vive no dia, naquele tempo disponível, que é sempre o mesmo, desde que o mundo é mundo, né? O dia tem 24 horas, a partir do momento que se demarcou, não tem como esticar o tempo, mas a gente tem como focar na gente. Então o tempo, ele é sempre um aliado. Já você falou essa questão da percepção do tempo, né? No dia a dia, no caso, a gente tem, né, o dia, a gente tem a noite, e como é que eu consigo ter essa percepção do tempo? Como é que seria mais ou menos essa questão? Como eu falei, autoconhecimento. Então, a sugestão é você ir percebendo como você vai agindo no seu dia a dia durante um período. Então, qual é normalmente o horário que eu gosto de acordar, como eu gosto de acordar, qual é o horário que eu trabalho melhor, qual é o horário que normalmente eu sinto fome, porque isso é completamente diferente. A gente tem um padrão, mas como a gente age dentro desse padrão é diferente. E aí você vai começar a identificar qual é aquele horário que você, por exemplo, produz mais. É aquele horário que você produz mais, a sugestão é você fazer aquelas atividades que você não gosta. Ou então, muitas vezes, você pode dizer assim, mas eu planejo muita coisa e não consigo realizar. Será que você não está se colocando mais ações do que o que você tem condição de fazer? Né? Por exemplo, para chegar até aqui, eu tive que contar com o tempo do deslocamento, porque eu não tenho controle sobre isso. Eu fiz uma previsão levando em consideração o dia de hoje, um dia que tem algumas especificidades. Eu não tenho o controle desse deslocamento, mas eu tenho como antecipar se eu conheço o contexto. E como é que se explica, ou pelo menos como é que a gente consegue compreender melhor essa falta de tempo das pessoas, essa correria, o tempo todo que as pessoas reclamam que não tem tempo e que está na correria? Então, olha só, o tempo é o mesmo. Nada que a gente fizer vai fazer o tempo esticar nem diminuir. Até por isso que não existe gestão de tempo. Gestão de tempo é algo bem interessante para a gente pensar, mas que não é real. Se a gente for partir para a questão prática, a gente não faz gestão de tempo coisíssima nenhuma. A grande questão é que nós estabelecemos a correria como um modo padrão de vida. Então todo mundo tem que estar sem tempo para estar se sentindo produtivo, para a gente aliviar lá o sentimento de culpa. A ideia de viver na correria é viver sem tempo, é viver no corre-corre, naturalizando muitas vezes esse ritmo que não é real.
Aí a gente tem, por outro lado, uma sociedade cansada, uma sociedade estafada, uma sociedade muitas vezes que não tem clareza dos resultados, porque acha que planejar é perder tempo. Exatamente. E estabelece como se a única maneira de se viver fosse nesse ritmo, e não é. A gente pode ter uma vida ocupada, a gente pode ter uma vida produtiva, ocupada e produtiva, mas o meu ritmo eu tenho que fazer da minha forma. E todas as vezes que eu acelero o meu ritmo, eu estou me violentando. E aí, consequentemente, vem as somatizações, vem os adoecimentos. Agora, quando você falou agora planejamento e tinha também comentado com relação de gestão do tempo, né? A gestão das minhas atividades. Ó, já aprendi! Nada de gestão de tempo! O tempo é um só. Mas a gestão das minhas atividades, realmente, faz todo sentido. Como é que esses dois se conversam, né? O planejamento e a gestão das minhas ações. Olha só, o que é o planejamento? Né? Se a gente for pegar a etimologia da palavra, é tornar plano. Tá? O que é que eu vou tornar plano? O meu contexto de ação. Então, quando a gente ano novo chegando, vou fazer o meu planejamento de ano. Esse meu planejamento está respeitando aquilo que é importante para a minha vida? Esse planejamento está respeitando o tempo que eu tenho disponível, porque o nosso tempo é diferente. Essa pergunta é para você que está aí do outro lado da câmera, viu? Só avisando. O nosso tempo é diferente. É por isso que a gente precisa do tempo cronológico para combinar as coisas. Então a gente precisa planejar o descanso, a gente precisa planejar não fazer nada, a gente precisa ter o contexto plano. Quanto tempo você precisa para dormir? Viu, meus amigos? Vou até responder que eu preciso dormir mais ou menos 9h30 da noite. E eu acordo 5 horas da manhã sem problema. Dificilmente, raramente eu saio à noite. Porque eu preciso dormir mais cedo. Às vezes as pessoas não entendem. Então chegou o contexto de fazer, não é mais hora de pensar. Esperar a vontade chegar pra gente fazer as coisas. Levar uma vida guiada pela vontade é sem rumo. Porque a nossa vontade, ela é inconsistente. Ela muda. E escolher ter uma vida guiada pela vontade é viver sem sentido nenhum, sem direção. Então, o momento de agir é um momento de disciplina. Eu me comprometi comigo a fazer isso. Ação. E o último pilar... E eu me comprometo agora, diante do Brasil inteiro, que eu vou voltar pra academia. Pronto. E eu vou cobrar. E por fim, a avaliação. Eu preciso estar avaliando os meus resultados. Eu preciso saber se esse planejamento, se essa minha organização, se a minha ação está me levando em direção ao que eu quero. Porque quando eu avalio, e aí é importante a gente estar fazendo essa avaliação, no mínimo semanalmente, uma avaliação da vida mesmo. Tá? Porque se eu vi que eu saí do percurso, eu não me perdi tanto. Então eu tenho a opção de avaliar, não, esse projeto que eu fiz aqui, esse planejamento ainda tem sentido para mim, é o que eu quero, porque de repente a gente muda e aquilo perdeu a importância que tinha naquele momento. Se é o que eu quero, eu posso ajustar o meu percurso e dizer assim, ó, eu saí da rota, mas eu me perdi pouco, então ainda tem chance de voltar. E se eu identifico que esse planejamento, se esse projeto eu não quero mais, eu decido tirar ele da minha vida ou colocar numa gavetinha para lá no futuro, de repente, tirar ele de novo e reavaliar e vou reelaborar um novo planejamento. Então, isso aqui é a constância da vida. Que você trabalha, que faz parte do seu trabalho na psicologia, né? Que é a metodologia de bem com tempo. Então, como é que a gente faz uma consulta agora, querida, que eu tô precisando? Porque, gente, essa mulher é incrível, gente. Você Quem fala? É sério, você é maravilhosa. Se apresentando. Eu não sei nem se você tá gravando, porque tá todo mundo só assim, ó, gente. Henrique tá aqui assim, ó. Paul tá aqui assim, eu acho que ninguém tá fazendo nada, a gente só tá aqui prestando atenção no conteúdo. Que conteúdo maravilhoso. Gente, pelo amor de Deus, segue essa mulher nas redes sociais, de Bem com o Tempo. E era Nancy, minha amiga, Nancy. Ô, gente, ai, gente, é maravilhosa. Que bom que ela achou um tempinho pra mim, né? Bom que ela sempre tenho, sim. Olha, volte aqui mais vezes. Com certeza. Pessoal, por favor, deixe seu comentário. O que é que vocês acharam desse conteúdo? Como é que pode te ajudar? Não deixe de seguir, né, a Yara. Também de se inscrever no meu canal. Deixa aqui seu joinha e vem empreender com paixão. Vê se arranja um tempinho pra curtir, viu, gente? Tchau! Tchau, tchau. Com o tempo. O canal não é no YouTube, não. Então, Flavinha, né, como eu disse,
Tá. Pá. Gente, até que alguns dias eu parei mais, mas eu ria demais. Agia. É. Uma pessoa ri, a outra dá risada. Dá Dá risada. risada, nem sabe o que é. Nem... Eu já não gosto.